Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, caros ouvintes do programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores para tratarmos da ciência chamada psicossociopatologia, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Os nossos programas têm a finalidade de conscientizar o maior número possível de pessoas sobre as consequências que a psicopatologia que influi na sociedade e vice-versa, as consequências disso na nossa vida e no futuro do planeta. Então, nós que precisamos conscientizar a vida psíquica, nossos problemas, os problemas interiores do ser humano, então estamos cuidando e um número muito grande de pessoas está se unindo a nós. Nós temos uma quantidade enorme de indivíduos que já estão difundindo com seus amigos nas suas comunidades esses conceitos que são aprendidos pelos nossos programas, pelo nosso site e também pelos cursos que nós já estamos começando a dar para uma quantidade grande de pessoas sobre essa ciência, a importância de vocês conhecerem essas descobertas para que o ser humano não só possa sobreviver no planeta, possa preservar melhor a nossa casa, a natureza em que vivemos, mas também atingirmos um grau de desenvolvimento, de progresso, de civilização sustentável que nós já deveríamos ter há muito tempo. Então, muitos se perguntam, né? Eu vou pedir para Beatriz colocar aí uma frase. Por que o ser humano que foi criado, né, na beleza, na verdade, na bondade, num verdadeiro paraíso, ele se opõe a tudo isso e assume uma atitude contrária a tudo aquilo que ele recebeu, não só do exterior, mas dentro de si mesmo? Vejam aí. Por que o ser humano cria lixo e joga no meio ambiente? Então não basta que as organizações ecológicas ensinem o ser humano a reciclar melhor o seu lixo. É importante saber por que o ser humano faz isso com a sociedade e com o ambiente em que vive. Por que o ser humano insiste em poluir os ares se já existem meios mais naturais, meios menos agressivos, menos tóxicos para nós cuidarmos da nossa vida e do nosso planeta? Por que o ser humano suja e destrói as suas cidades? A nossa cidade é a nossa casa. É o ambiente que nós vivemos. Aquilo que nós vemos numa cidade influi fortemente na nossa vida interior, no nosso mal-estar do dia a dia. O que nós fazemos na vida social, nós fazemos também no nosso interior. Assim como as brigas e as guerras. Nós sabemos que a pessoa cria na sua vida familiar um verdadeiro inferno. É o local de maior violência no mundo, é o ambiente doméstico. E não só isso, como no nosso interior, na nossa casa interior, nós criamos um verdadeiro inferno de delírios, de preocupações, de ódio, de rancor, de mágoas, de projeções, e que nós precisamos cuidar disso. Precisamos, isso é um lixo que nós temos dentro de nós, que nós criamos em nós e precisamos cuidar disso. Por que o ser humano rouba e explora o próximo, não só em assaltos, como vocês estão vendo aí, à mão armada, mas com leis injustas, com exploração, com juros bancários violentos, os países mais ricos explorando os países mais pobres ou em desenvolvimento? Porque o ser humano judia dos animais, ataca os animais e tem prazer em judiar dos animais e de outros seres humanos. É egoísta e sem caridade. Então é tudo isso que o ser humano precisa verificar, precisa saber como nós somos dentro de nós, a inveja, o narcisismo, a megalomania, o que Kepp denomina de psicossociopatologia, que cria psicopatas, psicóticos, sociopatas, socióticos,
como o Dr. Kepp escreve no seu livro Psicanálise da Sociedade. Então, por que nós somos doentes, não queremos ver e criamos uma sociedade doente também? É, então, nosso difícil trabalho, né, Dr. Kepp? Você está trazendo uma visão assim tenebrosa, né, da humanidade, porque vendo a patologia do ser humano, então não existe muito ânimo, né? As pessoas que trabalham nessa questão da neurose, né, da questão da psicose, até das doenças físicas. Hoje saiu um artigo no Financial Times de Martin Wolf, ele falando sobre o declínio definitivo dos Estados Unidos. Então, o que ele fala? Que só essa guerra no Iraque produziu uma queda de 4 trilhões de dólares no PIB americano. Só a guerra no Iraque. E de 6 trilhões, por exemplo, de dólares, só existem em ações na Bolsa de Valores, né? Quer dizer, não existe realmente esse dinheiro, porque são mais commodities, né? Coisas que virão lucros, né, com o tempo. E essa queda dos imóveis, por exemplo, houve uma queda de 40% no valor, então no PIB deu uma queda de 3 trilhões de dólares. Unindo as três quedas, dá um total de 13 trilhões de dólares. Acabou a economia americana. Então, veja, em 1985 eu publiquei esse livro lá, anunciando essa queda, a decadência do povo americano e dos Estados Unidos, onde eu mostro que aquela orientação, né, principalmente a finanças, a parte de economia, que os americanos entraram na Reaganomics, que era um processo de especulação, que isso ia levar o país para o desastre. Existe esse livro em português, né, Dr. Kepp? Existe em português, que eu tenho aqui, traduzido em português. Bom, o que eu exponho aqui é justamente isso que podia acontecer e que está acontecendo agora realmente. E outro dado interessante é que em 1978, eu falei na televisão, na Globo, né? Televisão sobre a questão dos remédios no programa Fantástico. E dizem que 40 milhões de pessoas assistiram. Então, havia 13 telefonistas lá só para atender os chamados telefônicos, de tanto susto que o povo teve sobre o perigo dos remédios. Olha, em 78. Agora, teve uma notícia na internet dizendo que a sociedade lá de Brasília, né, o pessoal ligado à Universidade de Brasília, no curso de bioética, eles fizeram um estudo, uma pesquisa, e notaram que, principalmente essas mídias semanais, né, eles puseram o nome de Veja, Época, Isto É, eles anunciam remédio assim na maior parte do escrito lá dessas revistas. E isso constitui um problema muito grande, porque a gente sabe até hoje, é claro, né, que um medicamento tem uma indicação e 4 ou 5 ou mais contraindicações, que é muito perigoso. Como a Cláudia estava falando, existe essa questão da atitude sádica, né? Da atitude que a criança tem entre 2 e 4 anos de idade, que é uma atitude de agredir as outras crianças, uma atitude muito paranoica, de muita inveja, e que predomina no mundo atual através da permissividade,
através do consumismo, né? E que isso leva a civilização a um desastre, não dando mais valor ao trabalho como deveria dar. Aliás, isso eu exponho no livro Trabalho e Capital, e este livro mostra que é muito importante o capital que venha do trabalho, e não da especulação, porque se vem da especulação, adoece o povo, principalmente as pessoas que apostam nas bolsas. Mas se vem pelo trabalho, é o trabalho que dá saúde para o ser humano. Então veja aí um primeiro dístico que eu vou colocar. Se a pessoa não está no bem, não está com Deus. Então, os senhores notem que agora a Igreja Católica fala de outros pecados, né? Pecados sobre ecologia, pecados sobre essas células-tronco, né, que querem usar para curar as pessoas paraplégicas, as pessoas que têm defeitos assim na locomoção, etc. Então, atualmente notam que é muito mais assim tenebroso, né, vamos dizer, o indivíduo que traz problemas assim sociais, né, de fome, de miséria, do que aqueles famosos pecados tradicionais, né, de gula, de preguiça, coisa assim, luxúria. Então a civilização tem um grupo de pessoas de grande valor, né, para desenvolver, e tem também um grupo de pessoas que deram um desenvolvimento anormal para a civilização. Então eu fiz um livro, aliás é de 2 volumes, O Reino do Homem. E nesse livro eu mostro os pensadores, até teólogos e principalmente cientistas, até mesmo estetas, né, que nem sempre eles deram uma orientação correta para a humanidade. Em grande parte a humanidade segue porque não distingue a orientação certa da errada, principalmente porque a maior parte da humanidade está seguindo uma orientação assim, totalmente fora, vamos dizer, fora do esquadro. Então agora, na próxima parte do programa, eu vou apresentar algumas pessoas assim. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. The cycle is centuries old. Man creates a sick society as he's increasingly sickened by it. O nosso trabalho tem a finalidade de recuperar a saúde mental das pessoas e a saúde até física das pessoas. In health, energy, education, economics, in every area of human endeavor, Analytical Trilogy disinverts the prevailing mindset and puts humanity on the right path again. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English?
Eu vou mostrar, então, uma pessoa que influiu muito nos tempos atuais. Veja quem é. Herbert Spencer. O que Herbert Spencer falou, né? Que mensagem ele trouxe, principalmente na filosofia? Veja lá, em primeiro lugar. Evolução de uma homogeneidade para a heterogeneidade. O que ele quis falar com isso, né? Que a homogeneidade é algo mais normal. Então, que a humanidade, a evolução dependeria de ser mais heterogênica. Quer dizer, mais assim dispersiva, com várias fases. Isso é um erro muito grande, filosófico, teológico, sei lá, científico. Veja em segundo lugar. Evolução da natureza espiritual para suas condições de vida. De uma certa maneira, né, ele coloca uma evolução para a vida social, né, tirando um pouco a espiritualidade. Veja em terceiro lugar. Considera os fenômenos espirituais inacessíveis, a teologia. Ele elimina, né, a teologia. E quarto lugar. Confiança na bondade natural do ser humano. Spencer fez um ecletismo totalmente fora da realidade. Veja essa confiança na bondade natural. Então, isso influenciou, por exemplo, muito na questão da psicologia, né? Na orientação pedagógica das crianças, achando que deixando as crianças assim à vontade, não mostrando os problemas, né? Deixando a criança agir como quisesse, então que as crianças iriam traçar um caminho perfeito na vida. E a gente sabe daquela escola do Summerhill na Inglaterra, onde as crianças podiam ir ou não ir às aulas, podiam quebrar a vidraça da escola, podiam maltratar os professores, ninguém repreendia. Então, isso é uma verdadeira censura, né? Quando uma família, por exemplo, não repreende, não orienta seus filhos, isso é censura. A censura não é falar, olha, você está errado. A censura é ver uma pessoa no erro que principalmente prejudica e não falar, olha, esse é um erro que vai te prejudicar. Então veja a influência do Spencer. Agora tem outro autor, veja aí quem é. Oswald Spengler. O que Oswald Spengler falou, né? Primeiro, visão decadente sobre a civilização. Primavera, verão, outono e inverno. Então, a ideia dele é que a civilização estava entrando no inverno e não tinha o que fazer, compreende? Que isso era uma coisa automática da própria natureza da criação. E isso é um erro. Se o indivíduo entra, por exemplo, numa decadência, é porque ele escolheu um caminho errado para ele. Então veja em segundo lugar o erro dele. A Revolução Industrial trazendo a decadência para a humanidade. Veja que o progresso, né, industrial, o progresso tecnológico, ele vê como prejudicial para a humanidade. Pelo contrário, né, a humanidade se beneficia muito por esse progresso também técnico, por esse progresso material. Veja a ideia dele sobre as grandes cidades. As grandes cidades, como Londres, Berlim, New York, seriam decadentes. Não é bem assim, né? Não é porque é grande cidade, é uma metrópole fantástica que é decadente. A decadência vem por a decadência nos costumes, né? Na parte ética, moral. Veja em quinto lugar. As megalópolis teriam cérebros e Munique e Viena teriam alma. Veja embaixo. Spengler enxergava o progresso como decadente, tentando estacioná-lo. Visão pessimista. Então, essa visão, tanto de Spencer como de Spengler, são visões da Inglaterra, né? São visões que levaram, então, vamos dizer, a humanidade a grande decadência. Agora, eu vou mostrar um autor que trouxe muito progresso, Tomás de Aquino, né? O que Tomás de Aquino, que é um autor mais medieval, falou?
A primeira verdade é realizada por uma luz natural no espírito. Então veja aí a união até da ciência mesmo, daquele tempo, da filosofia com a teologia. Já coloca aí a vida espiritual como trazendo, vamos dizer, a luz para o mundo. Então veja, em segundo lugar, A verdade filosófica não está em contradição com a teológica. Veja como é animador, por exemplo, um autor que mostra que o que é o bem na filosofia é o bem também na teologia. E veja em terceiro lugar. O ser divino criou tudo do nada. Aquino foi o maior pensador teólogo da humanidade. Então notem, né, que mesmo ele tendo seguido Aristóteles, que era mais assim uma pessoa sensorialista, ele trouxe um progresso incrível. Agora veja, ele fez um estudo muito bom, um estudo que não é muito conhecido, um estudo sobre a felicidade. Ele quer saber, por exemplo, por que o ser humano é feliz, como ele é feliz, o que traz a felicidade para ele. Veja que interessante que é esse estudo dele. Em que consiste a felicidade? Primeiro, pode ser nas riquezas? Não, porque são inferiores ao ser humano. Senhores, notem, né, que geralmente as pessoas que têm muitos bens, que têm muito dinheiro, vamos dizer, às vezes milhões e até bilhões, não são as pessoas mais felizes. Geralmente são pessoas que vivem nos médicos, nos consultórios, que vivem fazendo tratamento, que têm problemas mais ou menos graves. Inclusive os que desejam muitas riquezas também não são os mais felizes, né? Tanto aqueles que são loucos pelo dinheiro excessivo, né, querem ter milhões, como aqueles que desprezam o dinheiro, são pessoas muito doentes, né? Isso. Veja em segundo lugar. São as honras? Não, porque não dão perfeição. Geralmente são postiças. Os senhores notem, né, nos programas da mídia, né, jornais, rádio, televisão, que um ser humano dá glória para o outro. Fala, bom, você é grande. Outro fala, não, você é maior do que eu, você é melhor do que eu. Não, mas eu estou dizendo que você é muito importante para o mundo. Ah, mas você também é, aprende? Um ser humano dá glória para o outro. E a verdadeira glória, né, que vem do ser divino, geralmente o ser humano está meio fora. Veja em terceiro lugar. Consiste no poder? Não, porque o poder é para o bem do próximo. Ele fala, será que o indivíduo é feliz porque tem poder? Bom, a gente mostra que no poder o indivíduo tende, né, a manifestar toda a sua contrariedade com a verdade, com o mundo. Agora, tem pessoas no poder incríveis, né? Tem alguns presidentes nos Estados Unidos que foram incríveis no que eles fizeram, mesmo o Kennedy. Pessoas que conseguiram um resultado muito bom na orientação. No Brasil, nós tivemos o Juscelino Kubitschek, né? Teve também nos Estados Unidos o Lincoln. O Lincoln, ele que libertou lá os escravos, fez um trabalho muito bonito. Veja em quarto lugar o que eu falo. A felicidade consiste na saúde? Não, porque ela é passageira e inconsistente. Aliás, para ter saúde, a pessoa tem que ter bons sentimentos. Muitas pessoas pensam, né, que a questão da doença é um castigo divino. Não é, não. A pessoa que fica doente é porque a pessoa não está no caminho que deve trilhar. A pessoa doente está fora, né? A doença vem do quê, né? Vem da inveja, vem do narcisismo, vem da megalomania. A doença vem numa atitude emocional ruim da pessoa. Olha, eu escrevi um livro de medicina psicossomática há muito tempo.
foi publicada no Hospital das Clínicas. Esse livro eu tenho aqui. É um livro onde mostra que as emoções, por exemplo, as emoções ruins, como a inveja, etc., é que leva para as doenças. Então, não adianta a pessoa querer se tratar só nos sentidos, né? Se ela tem um problema, por exemplo, no aparelho respiratório ou circulatório, se tem no aparelho digestivo, no sistema ósseo, é porque ela tem algo no interior, nos sentimentos ruins. De maneira que a saúde vem da boa, assim, atitude do que o indivíduo tenha no seu interior. Então, veja, em quinto lugar. A felicidade está nos sentidos? Não, porque são grosseiros demais. A maior parte não pensa que a felicidade é ganhar dinheiro, ser rico, ou então comer bastante, ter pratos incríveis, visitar restaurantes incríveis, ou então ter um sexo maravilhoso. A maior parte pensa isso. E nunca a pessoa consegue ser feliz com os sentidos. Então aí o Tomás de Aquino, em sexto lugar, ele quer dizer da onde que vem a felicidade. Veja a ideia dele. Logo, a felicidade vem do espírito. Sim, porque vem do espiritual, ou melhor, do ser divino. Para alcançar a felicidade, o bem, o ser humano necessita fazer o bem para ter merecimento. Então, aí é a ideia dele. Para o ser humano estar bem, ele tem que fazer o bem. E eu mostro, né, que o bem é a única maneira do ser humano possuir, é ele realizando o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo. Quer dizer, na essência, nós somos bons, nós somos verdadeiros e nós temos a estética ética. Então, se nós seguimos, né, o nosso interior como ele é na criação, então é a única maneira de ser feliz. Então veja como é importante, né, um pensador que pense de um modo correto, de um modo até teológico, filosófico superior. E a importância do ser humano conhecer, né, esses pensadores. Voltamos na próxima semana para darmos continuidade à nossa campanha de conscientização Stop a Destruição do Mundo. Até lá!